Boa noite a todos. Vai eu de novo chorando, tá? Mas eu vou ler a página. Se eu não conseguir, eu peço para alguém. Eu pedi o microfone, o doutor Alvo falou que não é muito bom por conta da interferência aqui Oh, fugiu o nome. Sim, só que eu estou um pouco resfriada, e para não forçar muito a voz, vou tentar falar no microfone. Eu desliguei sem querer aqui. Mas faça um sinal que não tem coisa pior, só baixo demais ou alto demais. Então tem que ficar agradável aos nossos ouvidos. É só sinalizar, que eu sinalizo o operador do som lá, que ele solta o som. Tá bom? Então vamos à leitura da nossa página inicial do livro Fonte Viva. Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. E alguém que chora a perda de um parente querido, chamada transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a decepção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que ele não percebeu a dedicação àquele filho. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensíveis. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança, os escrúpulos são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, não ofereceu um roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Novidade, né? Ninguém vai renovar sem progredir. Não existe renovação sem progresso. Tudo ok com o som? Eu vou colar o som no microfone. Então, vamos lá. Para não deixar vocês, assim, curiosos, falar assim, de onde que ela está tirando essa história? Vou contar uma lenda egípcia para vocês. Ela está no prefácio do livro Libertação, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, mas essa lenda é ditada por Emmanuel, tá? Então, no centro de um belo jardim, cheio de ladrilhos azul turquesa, havia um grande lago. E nesse lago ele escoava para o outro lado por uma grade absurdamente estreita. E nesse lago havia uma comunidade de peixes devoradores, gorduchos, preguiçosos e ociosos. Só que nessa comunidade desses peixes havia um peixinho vermelho. A lenda chama peixinho vermelho. Talvez alguém já conheça. E esse peixinho ele era tão miudinho, tão pequenininho, que ele não conseguia a menor larvinha para pescar. Então, os outros conseguiam os melhores lugares para o repouso e para descansar. E esses peixes grandalhões, né, o rei, que era de grandes barbichas, eles repousavam nos melhores lugares, mas para eles eram os melhores lugares, sombrio
e frios. Um belo dia, o peixinho vermelho resolveu fazer uma pesquisa no poço, em especial onde se acumulava o maior volume de lama. Nessa sua pesquisa, ele descobre que ali havia uma grade muito estreita que escoava para o outro lado. E nisso, então, ele começou a pesquisar todos os cantos desse lago. E aí, então, ele, quando viu essa grade, veio a esperança e ele perguntou: por que não conhecer o outro lado? E não é melhor viver lá? Será que outro percurso eu não devo fazer? E depois de um período de pesquisa, ele conseguiu atravessar essa grade estreita. Foram roubadas, arrancadas algumas escamas, mas nem por isso ele desistiu. Com fé e com confiança, ele conseguiu atravessar a grade e estar do outro lado. Com grande encantamento e deslumbramento pelo que viu, o céu infinito, rochedos, sol, flores, e ficou encantado. E continuou o seu rumo. Nisso ele descobre, na sua andança, na sua nadança, ele então vê homens, animais, arvoredos, e começa a ficar encantado e descobrir a nova beleza de uma outra vida, por um outro ângulo. E ele começa a pensar em seus amigos. Mas, de repente, uma enorme baleia surgiu e engoliu o peixinho. Nisso, é que ficou em Arthur e, desesperado, começou a chorar e orar para o Deus dos peixes que o protegesse e que ouvisse o seu coração. E aí a baleia começou a vomitar e devolveu o peixinho ao mar. Agradecido por ter escapado do perigo, então ele pensa nos amigos procurar. Chegou até a rimar, né? E nisso ele começa a fazer as suas andanças e logo adiante as suas nadanças, né? O peixe não anda, peixe nada. E nas suas nadanças ele descobriu uma comunidade de peixes parecido com ele, que era a comunidade do coral. Então, ele vai e conhece os peixinhos, fica parecido com ele, e ali muitas amizades conseguiu fazer. Mas ele descobriu, ele ficou sabendo que lá era um lugar mais seguro no mar, do que aquele lugar que ele morava, do que aquele lago Lamaceno. Então pensou em procurar os amigos. E nisso, ele resolve buscar os amigos antigos lá do lago. Chegando lá, ele encontra tudo do mesmo jeito. O rei dos peixes, com as enormes barbichas, todo mundo muito gorduchinho, ocioso, nada fazendo. Começou a gritar, e ele gritava, mas o coitadinho era ouvido. Então, os peixes, ninguém conseguiu escutar. Então, para eles, a vida era aquilo ali: vaidade, comilança, ociosidade. E ele resolve procurar, então, o rei das grandes barbichas. E o rei curioso falou: então me leva lá onde você encontrou essa grade. Ele leva o rei até a grade. Aí ele disse assim: mas que bobagem, um monte de peixinho, foi tudo junto, né? Os moradores do lago foi tudo junto para ver esse bendito lugar. E saiu. E ele falou das suas aventuras de lá, e o rei então queria conhecer por onde, como que ele passou por ali. Ah, o rei falou: não, deixa de ser tolo, peixinho, vai embora, sai daqui. E soaram aquelas gargalhadas com todos, e todos falavam ao mesmo tempo. Vê se nós vamos conseguir passar por essa estreita grade, emagrecer para conhecer uma vida fantasiosa, enganosa, mas não mesmo. E despachou o bichinho. Triste, desanimado, ele volta para a comunidade do coral, que é onde ele era o seu novo habitat. Ele queria avisar os amigos do perigo. Antes disso, pulei a parte mais importante. Ele avisou que lá no Lago dos Corais, né, na comunidade dos Corais, ele ficou sabendo que ia surgir uma grande seca que ia acabar com todos ali. Mas eles não acreditaram. Eles chamou de tolo, expulsou. Eles falaram assim: no universo não existe ninguém com a vida melhor do que a nossa. Nós somos o centro do universo. Falava o rei dos peixes. Então, ele foi embora triste, voltou para o seu lugar. Um tempo depois, o que acontece? Surge a seca. E ali, toda a comunidade dos peixes, vaidosos, grandalhões, orgulhosos, literalmente morrem, todos ficam alodaçados, ficam presos na lama, porque houve a seca. O lago secou.
e só restou lama. E aquilo ali foi o fim para ele. O que essa lenda vem ensinar para nós? Ela é uma alegoria para o processo da evolução individual de cada um. Ela nos convida para a evolução, nos convida para a reflexão de vencermos a ociosidade, a preguiça, ou nenhum de nós aqui vive como esses peixes, né? Da comunidade lá, do peixe, das barbatanas, que ele falava que nem as barbatanas dele passavam naquela grade, lógico, ele era imenso de gordo, ia passar mesmo, né? O Emmanuel nos convida a refletir sobre a comodidade da vida que muitas das vezes nós levamos, que é onde nós vamos adentrar a nossa porta estreita ou larga, esse caminho que nós escolhemos. Duas opções na vida, nós temos escolhas a fazer. Só que muitas das vezes nós fazemos as escolhas sem pensar. Eu vou, deixa que a vida me leve. Vou mesmo, a vida é curta, eu tenho que curtir a vida. Só que as pessoas esquecem que tudo que fazemos, bom ou ruim, existe consequências. As consequências virão. Então, eu vou beber muito, eu vou fumar mesmo, porque eu gosto. Ok. Mas fez uma avaliação de que existem as consequências do fumar, do beber, do comer muito. Porque a vida não é só período de diversão, que não é proibido divertir, pelo contrário. Temos direito disso, faz parte da vida, divertir, passear, conhecer lugares, ir para festas. Mas, quando você vai a uma festa, imagine dois jovens, uma mulher e um homem, bonitos, presentes numa festa, que não bebe, não fuma, não tem nenhum tipo de vício. Não vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Quando você vai com essa intenção, eu vou, mas eu não vou beber, não vou fumar, mas que caretice. E a pessoa, às vezes, cai na onda daquela fala que alguém disse, para poder ser taxado de bobo, de quadrado, vai. Mas você ter Jesus que é chamado de louco, nós não podemos ser taxado de bobo, de quadrado? E se chamar, porque você vai levar o seu legado. O André Luiz fala que é onde estiver, tudo que a gente for fazer tem que ter um fim nobre, seja a dança, seja a música. A sua diversão tem que ter um fim nobre. Você tem que passar ali e a gente falar, mas eu não tenho nada com isso, eu não devo satisfação. Em termos. Nós devemos satisfação à vida. Nós devemos satisfação às pessoas que estão ao nosso redor, não no sentido de dizer o que é melhor, o que é pior para ela. É um comportamento decente, nobre, é a sua mensagem. Que você tem que passar. Porque se você não passa a mensagem, você vai ser tão culpado quanto aquele que ensinou, que convidou para beber, para fumar. Você chega, bebe e fuma, você não está compactuando com aquele erro, você não tem culpa. Então, claro que tem. Então você é bacana, você não bebe, você não fuma, você andou com uma turma que estava aprontando e você nada fez. Tá maravilha, ninguém entendeu com ele, mas também não vai levar o nome de culpado, não vai levar nenhuma fama, porque ele não teve nenhum tipo de responsabilidade. Então, assim, Jesus fala, nós estamos no mundo, a gente tem que estar no mundo, participar do mundo, estar no meio da massa, mas sem estar enlamaçado. Eu vou para uma festa, então a diversão se resume a beber e fumar. Quem não fuma, não bebe, não pode ir em festa alguma. Porta larga e a porta da petição é muito atraente, envolvente, porque nos convida para fazer aquilo que a gente quer, que é muito mais fácil. Eu não vou parar para pensar, poxa, peraí. Se eu for, pode ser que eu me conheço, se eu tomar uma bolinha de cerveja, não um golinho de cerveja, eu vou ficar mal. Eu conheci uma pessoa que tinha uma mediunidade e ele sabia o limite dele. Ele não bebia. O dia que ele botava uma gota, ele provava a cerveja, pronto. Aí os irmãozinhos já sabem, né? Entrava com tudo. Então, nós temos que conhecer nosso limite, então nós temos que ter sabedoria. Nessa mensagem da Leme, também nos convida de saca a coragem para o novo, para as mudanças. Ela nos convida para conhecer, porque o espírito, para evoluir, ele precisa de conhecimento. Quando você conhece, você evolui. O conhecimento vai trazer evolução. Não tem jeito, não tem mudança sem evolução. Então, nós precisamos de aprender, conhecer, sair da ignorância para entender por quê. Por que que eu não devo beber? Por que que eu não devo fazer isso ou fazer aquilo? Porque a gente fica muito assim, Maria vai com as outras, e a gente percebe isso. Os jovens são muito assim. Não, eu vou, não, porque se você bebe, você é o cara. Você fuma, você é o cara, você é nosso.
Tá, bebe, fuma, fica na pior para ver o que acontece. Vê se esses amigos seu de colo que chamou para beber, que vai estar com você no dia de angústia, no dia que você passa por um momento difícil. Some, não faz razão. Como a gente fala, existem amigos e amigos, né? Você vai sabendo que alguém nunca vai te oferecer uma bebida, um cigarro, uma droga que seja? Claro. Alguém aquele dia nunca perguntou quer um copinho de cerveja? Né? Estamos aqui para isso. Como diz Jesus, o escândalo, ai, de quem provocava o escândalo. Ele vai estar aí o tempo todo. As tentações, basta nós termos a coragem de dizer, não precisa de brigar, não precisa de deixar ir às festas, mas você sabe que se você vai para beber e vai provocar um caos na sua vida, então não vai. Não, eu fico bem, eu vou beber esse dia, sem botar um álcool na boca, assim, ok. Você está lá no meio da multidão, sem fazer o que a multidão em massa está fazendo. E assim nós precisamos de avançar. Para evoluir, nós precisamos de deixar as bagagens, porque a porta larga, você leva todo tipo de bagagem. Ela permite levar, porque ela é larga, ela passa com tudo. Então, vai egoísmo, vai egocentrismo, vai materialismo, vai inveja, vai ciúme. A porta estreita te convida. Opa, deixa essa bagagem para trás e adentro. Imagine o Chico Xavier. Quando o Emmanuel fala com ele da sua nova trajetória de vida, com a mediunidade que ele é portador, e Emmanuel fala com ele, é preciso disciplina, 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 poderia dizer, não quero a vida com ele. E era certo que se ele adentrasse pela porta larga, eu não quero compromisso, a porta larga é aquela que você deixa os compromissos de lado. Qual era o destino do Chico Xavier? O hospício era pouco para ele. Ele mesmo já falou isso. Porque nós, quando entramos na porta larga da bebedeira, de tudo errado, o que vai acontecer? Isso leva ao sofrimento e à morte, assim como aconteceu, e acontece com a comunidade desses peixes, com muitas comunidades que estão aí, todos os dias, pais de família, adoecendo, morrendo, agora mesmo de 2 casos, de amigos meus, vizinhos, não daqui, de Vila Velha, teve a beira da morte, várias internações, quase que teve praticamente, a gente chegou a pensar que era um câncer, mas graças a Deus não era, mas não ficou nada bem. Vários exames, várias internações, que levou a isso? A porta larga que ela escolheu, de uma vida desregrada com a família, beber, fumar, finais de semana regado, de churrasco, bebida, isso era constante. Os filhos aprenderam a fumar, pai e a mãe fumavam, viciados em bebida, alimentação de qualquer jeito, outra vizinha, o esposo e a esposa, ele desencarnou 3 anos atrás, ela desencarnou 2 semanas atrás, também pelo mesmo motivo, bebedeira. A filha dela um dia disse para mim assim, Rita, eu já viajei tanto com meu pai, isso quando era criança, ela lembrando, com os 2 bêbados, dirigindo, presta atenção, a irresponsabilidade de, além de estar embriagados, dirigir com os filhos, criança no carro, e qual é o fim disso? Doença, sofrimento. Ah, mas nós vamos morrer, sim, mas vamos morrer, sim. Nós vamos entregar a nossa vida, a bebedeira, a comilança, uma vida desregrada, ou adentrar pela porta larga, que ela é muito fácil, isso é muito fácil. Exatamente as facilidades é que nos atraem. Aí é hora da gente ter discernimento para fazer escolhas. Escolhas. E essa transmutação de porta não é a material, não é a física. É a moral, é a comportamental, é a mental. Quando o ser humano, o espírito, imperfeito, passa para um nível de espírito perfeito, vamos falar de encarnar. Um ser humano imperfeito passa para um nível de ser humano, do imperfeito para o perfeito, do ruim para o bom, ele precisa de ter eliminado todas as paixões negativas que existem nele. Egoísmo, egocentrismo, avareza, materialismo, todo tipo de facilidade que a vida pede. Sem isso não tem como evoluir, progredir, não. Nós não vamos alcançar a escala máxima de espíritos evoluídos nessa mesmice, nessa vida de portinha larga, não. Um caso bom da gente lembrar disso, porque os espíritos perfeitos, quando a gente alcança um certo nível de perfeição, eles são movidos pelo amor. O papel deles é viver no bem. Mas essa peculiaridade dos espíritos bons ou do ser humano bom, ele então passa a viver só pelo bem. Isso chega a ser
notável para nós, porque eles passa a ter uma vida de pura beleza moral. Porque não adianta só conhecimento, não adianta só ciência, não adianta só estudo para poder avançar. É preciso a questão moral estar envolvida nisso. Um caso, para a gente lembrar disso aqui, é da Joana de Ângeles, que é a mentora do Médios Divaldo Pereira Franco, e foi chamada de Joana de Cusa na época de Jesus e conviveu com ele. Joana de Cusa, no auge da sua morte, presa por um porte ao lado do seu filho, ela foi condenada à morte, a morrer queimada por ser cristã e não renegar a fé em Cristo. Então, ela no porte, do lado do filho, o soldado, que já o transtornado, perturbado, chegou para ela e perguntou: o teu Cristo ensinou somente a morrer? E ela, no auge da sua dor, quando as labaredas do fogo destruíam seu corpo envelhecido, ela encontrou força para responder: não só a morrer, mas também a nos amar. Veja como é de impressionar uma criatura no momento da sua morte, morrendo com as chamas do fogo, corpo vivo, indo encontrar coragem para responder, não só para responder, mas para proclamar o seu amor pelo Cristo. Aí o próprio Papa Francisco fala que a porta estreita poderia ser uma imagem que nos assusta, porque parece somente os perfeitos, poucas pessoas que pertencem àquela porta, mas ele fala e Jesus afirma isso. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E o Papa diz: a porta é estreita, sim, mas tem acesso para todos. Ela está aberta para todos. Com a sua circunferência, dimensão geométrica, ela está aberta para todos. Todos são convidados, todos são chamados. Escolhido é aquele que diz não para as facilidades da vida. Não exige muito o sacrifício no sentido: nossa, eu vou morrer, já nem vai. Se eu escolher a porta estreita, minha Nossa Senhora, eu não vou naquela festa, eu não vou naquele evento, porque se eu for, pronto. É preciso ter autocontrole. É preciso ter o conhecimento, porque isso não é simples assim. De tipo, eu vou, mas lá eu sei que eu vou poder fazer o que eu quero, ou então lá eu vou lá para ficar assim, parado, sabe? Porque eu não posso fazer nada, porque aí eu já vou estar entrando, né? A porta estreita, mas travada. Tem que ir com desprendimento, sem medo de que está ali, você não é obrigado a fazer nada do que estão fazendo. Você não é obrigado, nós não somos obrigados. A música não é nobre. Acontece que às vezes a gente está no aniversário, na festa de casamento, joga um som lá, aniversário de criança. E joga, rola lá na vitrola, lá no som deles, fala que dá vida. Foi você que escolheu? Não. A festa não é sua. Agora, se a festa é sua, você permite, aí já é outra história. Né? Se você não tiver como levantar e sair, não vai fazer essa lição, porque você é uma convidada, só que, infelizmente, isso não vai soar bem para os nossos ouvidos, mas eu vou saber que aquilo ali não é importante para mim. Pelo contrário. Então, as pessoas vivem muito assim, muito à vontade, do jeito que quer. Mas não é do jeito que quer. É do jeito que o mestre ensinou. O mestre não saiu pelas avenidas das portas largas. Pelo contrário, ele foi exemplo vivo de porta estreita. Da manjedoura ao Calvário, para nós, do berço ao túmulo. Ninguém vai para o mundo espiritual com a sua coroa de homem perfeito se não começar aqui na terra, nessa escola. Aqui, digamos, aqui é uma universidade, lá é outra. Uma faculdade, uma escola de um jeito, lá é de outro. Mas para eu ir para aquela escola lá, eu tenho que passar por todas as séries. Agora, escola de verdade, vamos falar da escola, eu vou para a segunda série, eu tenho que passar na primeira, eu vou já alcançar um nível de segundo, de terceiro, a gente vai passando de etapas. Então, eu preciso vencer as etapas da minha vida como ser humano para eu atingir a etapa de um mundo, de um ser espiritual do bem, perfeito. Mas não vamos conseguir isso, não. Isso é para Joana de Ângeles, isso é para Divaldo. Não, é para nós. Alcançar a perfeição absoluta, que é Deus, é só Deus, mas a perfeição relativa para nós humanos,
Nós estamos aqui para isso. Ah, é possível acelerar esse processo de avanço, de perfeição? É claro, depende de cada um. Depende da sua vontade, do seu esforço. Não se reconhece verdadeiro espírito pela sua perfeição, pelo esforço para atingir a perfeição. Perfeição não é o estado máximo, opa, já cheguei perfeito. Não. Igual um animalzinho, seja o bichinho que for, nasce pequenininho, feio, despenadinho, depois vai ficando lindinho, bonitinho. Vai aperfeiçoando. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso espírito. Para isso, eu preciso de dizer não para muita coisa. Mas é claro, ou vai querer ser perfeito nessa vida desregrada, fazendo o que bem quer, que não deve, nas portas largas da vida. Precisamos vencer a cada momento tudo aquilo que nos incomoda, que impede a nossa passagem para a porta estreita. É hora de chegar para a gente e falar, poxa, para de ser egoísta, né? Falar com você mesmo. Né? Para escancarar para os quatro ventos, para o mundo, para as pessoas. Declarar, reconhecer para você honesto e declarar para você. Eu sou, fala para você. Eu estou muito egoísta, eu estou muito isso. Bora lá. Começar a trabalhar. A primeira oportunidade que teve para você, vou eliminar o egoísmo, seja com um marido, uma irmã, colega de trabalho, seja quem for, temos oportunidades mil a todo instante, dentro de casa, fora de casa. Nós precisamos de vencer esses tropeços da vida, porque é muita coisa, não adianta essas escolhas nossas, é muito assim, eu observo, eu fico triste com o dia a dia das pessoas, as escolhas que fazem, mães, pais, bebem, que a vida é regrada de bebedeira, com as crianças por perto, leva as crianças, vai dar em algo bom? Quantas notícias a gente vê no noticiário de criança que matou a mãe, um dia desse, um filho de 8 anos, matou a mãe, 8. Isso para mim já era de esperar. Do jeito que as coisas estão, eu falei, não demora, já, não é nem os adolescentes, não, já as crianças já começam a... Gente, imagina que tipo de educação, que tipo de ambiente familiar é esse, ao ponto de uma criança. Agora vai, repórter, falar com ele, pergunta para a avó o que ele falou, o que ele tem para falar uma criança de 8 anos, não sabe nem o que ele está fazendo. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não tem maturidade espiritual para isso. É o convívio do dia a dia. Aquilo leva a fazer. Você vê sua mãe e seu pai todo dia bebendo e fumando. O que ele vai fazer? Ele vai crescer. Ou um vai detestar, o outro vai amar, vai gostar. Sempre vai ter algum. Eu tinha uma amiga que ela morava em Bom Jesus, e alguém falava assim, se você quiser encontrar com a Luciana, o nome dela, vai para lá não tinha praia, né, clube, passa o sábado, domingo, bebendo todas, ela e o marido, e tinha 3 filhos, que foram crescendo nesse ritmo. Mas hoje era um domingo, de manhã ensolarado, é dia da evangelização. Nada. Para praia, é o único dia que tem para praia. Perco algumas praias, mas salvem seus filhos. A semana tem 7 dias, você pode levar à praia outro dia. Não podemos deixar de evangelizar nossas crianças. A Casa Espírita é uma escola de almas. Precisamos trazer nossas crianças para a Casa Espírita. Aí, quando eu escolho para a praia, eu estou escolhendo, estou preferindo entrar pela porta lá. E a porta estreita é o único caminho para chegar até Deus. E através da porta estreita que ele acessa o nosso interior. Jesus já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por mim. Ninguém chega até Deus sem passar por essa porta. Jesus. É por ela que a gente tem que seguir. Gente, a evangelização é primordial, é necessidade primeiro numa casa espírita. Então, nós vemos muitos problemas em casa espírita com a ausência de crianças e de adolescentes, porque os pais não têm o hábito de levar. Aí querem rapazes. Se a mãe foi espírita ou o pai, espírita. Ele não teve o hábito. Ele não recebeu essa educação moral cristã. Ele pode por uma outra qualquer e você não vai poder questionar muito. Que é o que vai acontecer e é o que pode acontecer. Nós deixamos tudo para depois, porque a porta larga me convida e é irresistível, e eu vou deixar essa evangelização para depois. Quando ele for adulto, ele escolhe. Aí tinha o que nada. Nada bom.
Então, é de agora. Então, é de berço que começa, de berço sereno. Ah, não teve condição, só vim conhecer a doutrina, sei lá, fui ser religiosa depois que nasceu. Ok? Começa já. Regaça as mangas, pega o seu bebezinho e começa, então, a doutrinar esses. Porque senão vai ser um caminho que ele vai escolher, e não vai ser nada agradável nem para ele, nem para você, e para o mundo, para outras religiões, que infelizmente a ignorância ainda toma conta. E Jesus já dizia, conhece a liberdade? Meu Deus, perdão, esqueci. É a outra coisa que eu queria falar. Conheça a verdade libertará. Libertará. Para eu não escolher a porta larga. Porque enquanto eu estiver ignorante, eu vou estar entrando pela porta larga. E para eu escolher o caminho, a porta que é Jesus, eu preciso ter conhecimento. E para esse conhecimento, eu não posso protelar, deixar para depois do túmulo. Aí não vai ser uma boa passagem daqui para lá. Certo? Lá eu chego, bato na porta, Deus, não te conheço, quem sois? Senhor, comemos e bebemos em teu nome, rezamos em praças públicas, na sinagoga. Não sois quem são vocês? Que não é pregando, não é falando em nome de Deus, que nós vamos adentrar o nosso lar. Não mesmo. Nós vamos adentrar o nosso lar com as nossas ações, atitudes, nossa coragem de vencer, a nossa vontade. E também não basta só conhecer, ter conhecimento da ciência, ter a intelectualidade, a ciência, e eu não ter moral. Eu não ter vontade de crescer moralmente. Eu estou em falta. A série está incompleta, não vai passar. Você foi bom em qual matéria? Você foi bom em geografia, ciência, matemática, foi em português. Você ficou com nota vermelha em português e perdeu de ano. Tem 10 matérias, você perdeu nenhuma, aí não tiver jeito. Tem oportunidade. Já de estudar, não. Vai tentar tudo de novo. Vamos estudar até passar, para a gente conseguir alcançar a próxima sala de aula, para adentrar aquela porta daquela sala de aula, que é a do mestre. Que é a porta estreita, a porta que faz a gente parar para pensar e ter coragem de decidir, como diz o Sandro Clint, levantar o dedo e dizer, não vou, não quero. Você vai dizer isso para você. É para o seu bem, para a sua saúde, para a sua sanidade mental. Se o Chico Xavier tivesse negado aquele compromisso, aquela missão que ele teve aqui, pessoas com a mediunidade, uma sombrinha da mediunidade que ele tem, já passa por não adentrar a porta estreita, dedicar-se à mediunidade, estudar, trabalhar. É gostoso demais. Não é sacrifício, mas para muitos, ter esse tipo de vida é um sacrifício. Ter uma vida reta para muitos é trabalhoso, é sacrificial. Aí desanima, porque a porta larga é uma atração, assim, a gente vai sem muito pensar. Então, meus amigos, é a nossa mensagem desta noite, que nós possamos ter coragem. Saibamos discernir nas nossas escolhas, para que nós possamos ter um bom presságio nessa vida, possamos alcançar, atingir a nossa perfeição, que é o nosso objetivo aqui na Terra, e que para sermos perfeitos, pessoas boas, é preciso ir eliminando essas coisas, essas bagagens pesadas que a gente vem carregando de muitas e muitas outras existências, que ainda fica raspinha, que fica e fica, e a gente vai deixando. Aí chega no momento final, a gente vai levar um pouquinho dessa bagagem para lá e vamos passar por um umbral, um bom pedaço, depois voltar tudo aqui e começar tudo de novo. E possamos ir assim, nos esforçar para que a gente possa destruir o mais rápido possível essas tentações que a vida nos oferece, a tentação o tempo todo. Mas nem por isso nós vamos cair nela. É até preciso, é que Deus vai discernir, vai observar, vai saber em que grau de adiantamento você está. Caramba, mas olha que menino ou menina bacana, teve na porta de fazer uma coisa errada, corajosamente disse não, em nome, sabendo que vai ser ruim para seu presságio, para sua passagem evolutiva. Isso é bacana demais. E a gente não vê os jovens assim mais, com essa determinação, essa garra. Isso é muito bonito. E espero que a gente tenha muita sabedoria para educar os nossos jovens. E mães que têm seus filhos
jovens, crianças, tragam para a evangelização. A nossa casa ainda está em falta de evangelização, mas é preciso, urgente, ativar, atualizar a equipe de evangelizador para que as crianças possam ser evangelizadas. Porque não adianta a gente estar aqui, nós lá na infância não tivemos, recebemos a nossa evangelização, ainda estamos em passos lentos, e as crianças que estão em casa, você deixou lá vendo a televisão, hábito de celular, vem para o centro. Errado. Tem que trazer as crianças. Tem que trazer. Você tem que vir junto e ficar aqui também. Durante a palestra, na evangelização, você está assistindo a palestra, tem que tentar o exemplo, né? Traz os filhos e vai para casa assistir televisão. Uma vez eu fui visitar uma evangelizadora, que tinha acabado de ter neném, e ela tem uma filha maiorzinha. Aí eu cheguei lá, aquela cena, eu falei, não, para mim não dá. Ela estava dando mamar, recém-chegada. A filha maiorzinha, televisão ligada na novela. Tudo errado. Tudo errado. Ela pulando na cama porque queria chamar atenção. Não dá. Que comportamento de mãe, de evangelizadora é essa que recebe um filho, um ser reencarnante, com a outra, com a televisão ligada, passando de tudo? Não dá. Para minha concepção, para meu entendimento, inconcebível uma coisa. Ai, você não fez nada, não fez. Fui até a presidente da casa e relatei para ela. Nós não podemos deixar certas coisas passar, não, porque é preciso corrigir. Evangelizadora na sala da mediação de celular na mão e deixando assim. Você vai em creche, bota mente, houve acidente de criança em creche, porque a evangelizadora com o celular na mão. Não pode. Fui para a presidente, relatei o caso. Ela ficou chateada, porque já estava tendo reclamações de evangelizadores com o celular na mão. Pelo amor de Deus. Inconcebível. Então, viu coisinha errada? Vai, presidente, reclama, fala. Não cria atrito com a evangelizadora, não. Vai lá, fala para ele. Deixa que ele assume a responsabilidade e vai tomar as providências para cortar isso. Tá bom? Muito obrigada, muita paz. Vamos seguir em frente, né? Momento do paz. Boa noite a todos.